Estamos iniciando mais um programa de língua portuguesa pela UNEC TV. É uma oportunidade para você tirar dúvidas e aprender um pouco mais sobre a nossa língua. Estamos aqui com Léo Baião, mais uma vez para a gente conversar um pouquinho. Como é que vai? Tudo bom, Léo? Parece que há alguma dúvida aí que você gostaria de apresentar? Tudo bem, um abraço mais uma vez para o senhor, professor Antônio Fonseca, para todos que estão ligados mais uma vez com a gente na UNEC TV. É sempre uma honra, um prazer muito grande estar participando. E como a gente sempre faz nos primeiros blocos, professor, a gente traz uma palavra para que possamos falar sobre essa palavra aqui, sobre a utilização dela, sobre as formas corretas que se utiliza essa palavra, quanto à sua grafia, sobretudo. E hoje a gente vai trazer a palavra entreter, E a gente traz essa palavra. Eu queria que o senhor aproveitasse essa ocasião, professor, para explicar a forma com que essa palavra é utilizada, e tanto do padrão culto da nossa língua, quanto também no padrão coloquial. Por favor, professor. De verdade, Léo, é realmente um problema mesmo. Primeiro que essa palavra é muito comum a gente ouvi-la, transformando esse E inicial em I. Isso é muito comum mesmo. Em vez da pessoa falar entreter, mesmo falando correto, fala entreter, que se fala colocando esse I. Normalmente, quando esse E ele é átono, ou seja, não recai sobre ele a acentuação gráfica ou a tonicidade, ele é pronunciado como I. Mas, de verdade, o problema mais sério é que essa palavra ela é comumente usada pelas pessoas como entreter. Que as pessoas falam assim, vai entreter esse menino aí. Isso é comum você ouvir dessa forma. E isso, na gramática histórica, nós temos aí os metaplasmos, que é exatamente esse deslocamento de um som, de um fonema, de um lugar para outro. Então, quem usa entreter, simplesmente o que ele fez? Ele trocou o R de lugar na mesma sílaba. Ou seja, a palavra certa, a palavra correta é entreter. E se é entreter, aí vem entretenimento. Também segue a mesma coisa. Então isso é muito comum, Você vai encontrar também em outras palavras, como a palavra que eles falam assim, chega num comércio e pergunta, você tem intertela aí? Intertela. Veja, também utilizou o E, o substituiu na pronúncia por I. E a palavra correta é entretela. Ou seja, essa mudança de um fonema na mesma sílaba, nós chamamos na gramática histórica de metátese. Essa metátese, o que aconteceu? Você mudou um fonema de lugar, mas ele ficou na mesma sílaba, ele não saiu da sílaba, porque há casos que os fonemas, às vezes, eles até mudam da sílaba, como é o caso aí do entreter e o caso da entretela, que as pessoas... Também é muito comum, no comércio, ver assim, vai lá na prateleira aí, na prateleira, pega lá na prateleira, e de verdade não é a prateleira, é prateleira. Então veja, tirou de novo o R de lugar, ou seja, é uma figura que nós chamamos de metátese, isso na gramática histórica. Portanto, toma muito cuidado, que a palavra é prateleira, a palavra é entreter, isso é o que nós podemos deixar aqui para você hoje, Léo. Muito interessante a explicação e é importante salientar, professor, que em relação a essa palavra interter, a palavra não existe, mas, no entanto, ela é tão utilizada, utilizada com tanta frequência que acaba criando-se um hábito, E quase que é impossível impedir que as pessoas utilizem a palavra da forma que, na maioria das vezes, ela é utilizada, não é isso? De verdade, se nós temos, às vezes, a linguagem oral, que nós falamos com menos rigor,
não há muita preocupação, né? Mesmo nós, professores, às vezes é muito comum você fazer essas trocas. Mas quando você vai escrever, quando você vai utilizar uma linguagem formal, você vai ligar uma linguagem escrita, aí de verdade você tem que ter essa preocupação, né? Não só com o escrever certo, e também com a pronúncia também deve ser correta. As pessoas precisam de ter este cuidado. Esse fenômeno tem um nome específico, né? Esse fato de se utilizar a palavra e se expressar, né, a palavra de uma forma errada, há um nome específico em relação a isso? Não, há nomes para tudo, né? Na língua portuguesa você às vezes consegue encontrar uma série de nomes, né, que nem daria para a gente trabalhar aqui agora, nesse período curto, mas são coisas muito interessantes. A gente aconselha aqueles curiosos que leiam a gramática histórica, né? Procure que vai encontrar esses fenômenos todos na gramática histórica. Tá certo, professor. Acho que não ficou dúvida, né? Muito bem esclarecido aí para as pessoas que estão em casa, né, ficarem cientes, né, que quando forem se entreter, né, que se faça de uma forma correta, né, essa prática, não é isso, professor? Espero que todos tenham aí um bom entretenimento, né, ao ouvir o nosso programa. Léo, muito obrigado aí pela sua participação, foi muito boa a pergunta, e nós vamos receber agora, daqui a pouquinho, a professora Cláudia Cardoso, para a gente conversar um pouquinho sobre as regras gramaticais. Mais uma vez estamos aqui na UNEC TV, na segunda edição do nosso programa de língua portuguesa. Estamos novamente recebendo aqui a professora Cláudia Cardoso, que é a coordenadora do curso de letras do Centro Universitário de Caratinga. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite, professor. E hoje nós estamos aqui tentando, pelo menos, explicar um pouco esse fenômeno linguístico que acontece comumente com as pessoas, que às vezes, ao pronunciar, por exemplo, a palavra planta, aí fala pranta, né? E até o caso da professora Cláudia, não é isso? Muita gente tem certeza que te chama de Cláudia, né? É verdade. E a Cláudia? Como é que está a Cláudia, não é isso? Então, o que você pensa disso? Como que esse fenômeno ocorre? É fácil da gente explicar isso para os alunos? O que você acha disso? Bom, este é um fenômeno linguístico, como o senhor disse, é um metaplasmo por transformação. O primeiro, né, que o senhor se referiu aí, a troca do L pelo R, né, em planta e pranta, é um fenômeno que se chama rotacismo, muito comum, né, em diversas comunidades, e que podemos fazer uma analogia aí com a linguagem do Chico Bento, o personagem Maurício de Souza. E temos em oposição também o lambidacismo, que é o inverso, é a troca do R pelo L, como por exemplo em garfo e algumas vezes usado como galfo, que é justamente a fala do Cebolinha, personagem também de Maurício de Souza. E esse é um fenômeno que não é só da língua portuguesa, ele é um fenômeno encontrado também em outras línguas, né? Principalmente em línguas neolatinas, como o português. Existe um registro, né, desse fenômeno, o rotacismo, na obra de Camões, Luís de Camões, a obra Os Lusíadas, né, que ele usa a palavra frecha em um de seus versos, né, um texto clássico que é os Lusíadas de Camões. Portanto, é um fenômeno. E essa linguagem, ela às vezes chega à escola, né? O aluno chega com essa linguagem à escola. É claro que essa troca
ela precisa ser trabalhada na escola, é função da escola ensinar a norma culta ao aluno, mas não negar essa linguagem de raiz que o aluno chega até a escola. O que é importante fazer? É apresentar para este aluno uma multiplicidade de gêneros textuais, também da oralidade, para que ele mesmo reconheça e, aos poucos, ele adquira essa linguagem formal sem esses fenômenos que, na norma culta, não são tão bem-vindos. Portanto, é um fenômeno, o rotacismo e o lambidacismo. Até é muito interessante, né? Porque para quem gosta assim de decorar, fica fácil, né? Porque toda vez que você usar o R no lugar do L, então você chama rotacismo, né? Sim. Você usou o L no lugar do R, chama-se lambidacismo. Eu acho que é fácil. Respectivamente, Chico Bento e Cebolinha. Né? Isso. Agora, você acha que isso, para nós professores, principalmente você também que tem um contato com alunos do ensino fundamental, quando se encontra esse fenômeno, você acha que é muito fácil de tirar do aluno esse vício? Será que... O que você acha disso? Como eu disse, é preciso, né, que a escola receba esse aluno sem um preconceito, né, de uma discriminação, porque é um fenômeno natural, essa troca de consoantes. Não só como esse fenômeno, como outros fenômenos. Mas é preciso que o aluno conheça, ele tenha experiência com uma multiplicidade de gêneros, né, de textos e de leituras, para que ele reconheça, né, que a linguagem, né, digamos, correta não é Cláudia, e sim Cláudia. Então é preciso que seja feito um trabalho, até mesmo ao pronunciar uma palavra, que o professor tenha esse cuidado para que, aos poucos, o aluno reconheça essa pronúncia e o fonema que deve ser usado naquela palavra. É um trabalho lento, mas que dá resultado. E não receber esse aluno com um preconceito, porque essa é a fala da comunidade dele. E é um fenômeno da língua, que ocorre em toda a língua, mas também que sofre uma série de preconceitos. Então, a interação, lidar com o gênero, com a leitura, com a língua é que vai resolver esse problema. Mas é inegável, né? Houve uma comunicação, mesmo trocando aí o R pelo L ou o L pelo R. De verdade, então, atingiu o objetivo principal da linguagem, que é comunicar. Mas não deixou de comunicar. Só Sim. que é uma fala que ele deve evitar, né? Se ele puder evitar de falar em determinados locais, não é verdade? Bom que reconheça que é um desvio linguístico, né? Professora Cláudia, de verdade a gente percebe que são muitas as pessoas que utilizam, né, esses fenômenos, quer seja o rotacismo e o lambidacismo. Será que todos que utilizam, eles é um problema puramente linguístico ou será que há outro fenômeno aí? A princípio, né, considerado como um problema linguístico, depois de feito um trabalho de reconhecimento, um trabalho na escola, com o professor atento, o aluno ele já tem um grupo, né, familiar que não apresenta problema, então é bom, né, já está extrapolando a questão linguística, é bom que um profissional da área seja consultado, né, que pode ser sim um problema muito mais físico do que linguístico. Então, um profissional como o fonoaudiólogo seria muito bom ser consultado para dar continuidade a esse processo e para que o problema realmente seja resolvido. Nós recebemos aqui a professora Cláudia Cardoso, que é coordenadora do curso de Letras
né, do curso da Fundação Educacional de Caratinga, do nosso centro universitário, e o programa volta já já. Estamos de volta com o programa Língua Portuguesa aqui pela UNEC TV e neste bloco a gente vai trazer placas e dizeres populares, uma das preferências aqui do programa, porque afinal são curiosidades que a gente encontra pelas ruas. Eu chamo a sua atenção porque, na verdade, essa placa, né, além dela ter uns dizeres um tanto quanto complicados, né, eu vou necessitar, obviamente, do auxílio aqui do professor Antônio Fonseca, mais uma vez, para que possamos tentar decifrar tudo que foi dito nesta placa. Bom, professor, é um festival de erros de ortografia, né? Eu imagino que a gente tem um certo trabalho, né? Vou passar a bola para o senhor aqui, porque afinal o senhor domina como ninguém esse ofício e a gente está vendo na tela aí esses dizeres que foram colocados nesta placa, né? Vou falar da forma que está sendo escrito, né? E a gente depois tenta decifrar. Vamos combinar assim, professor? Perfeitamente. Pode ser dessa forma? Pode tentar ler aí. Vou tentar mesmo, né? Imagino que eu consiga, que pelo menos esforço vai ter. Bom, é o seguinte, lavárpido, lavagem com preta. Você está vendo na tela aí, vou repetir, né? Lavárpido, lavagem com preta. Aí tem na parte de baixo ali, ó, é em cima e baixo, né? E aí eu vou passar a bola para que o senhor possa aí traduzir para o português, que não está parecendo português isso aqui, né, professor? Mas diga lá. Léo, realmente foi um bom presente que você me trouxe dessa vez, né? Porque, olha, quando a pessoa colocou aí o lavárpido, né? É lavárpido, porque a palavra está junto. Ele certamente queria colocar lava rápido, e separado. E ele colocar aí um A depois do R e colocar o acento agudo. Então, lava rápido. Eu acredito que era isso que ele queria. Lavagem com preta, não é isso? Veja que hoje, né, a professora Cláudia aqui, nós, juntamente comigo, nós tratamos aqui do assunto do rotacismo e do lambidacismo. Olha, aí nós temos certeza que ele queria dizer que a lavagem completa. E ele trocou, né, naturalmente ali, colocou o R no lugar do L. Ou seja, ele cometeu aquele erro que nós chamamos na estrutura linguística de rotacismo, ou seja, colocou o R no lugar do L. Portanto, você coloca a lavagem completa, junto. E ali também você colocou, né, em cima. Veja que você escreveu aí em cima com S, e em cima realmente é separado, mas você tem que escrever com C, cima. E naturalmente você queria colocar a lavagem em cima e embaixo, né? A gente acredita que era isso que você queria colocar. Aí você pode colocar em cima e embaixo. Aí embaixo já é junto. Então você coloca o EM de Maria, embaixo tem um I aí entre o A e o X. Portanto, ficaria assim a sua frase: lava rápido, lavagem completa, em cima e embaixo. A gente está até acreditando que você está pensando no veículo, né, que você lava por cima e lava também por baixo do veículo. Conseguir cliente para lavar veículo com esses dizeres, convenhamos, vai ser um desafio, não é isso, professor? De verdade, a pessoa até que ela comunicou, não é isso? Com muita dificuldade, porque veja que nós mesmos temos uma certa dificuldade para ler o que foi que ele escreveu. Portanto, placa precisa ser coisa mais curta, com menos palavras e de uma forma assim, mais compreensiva para que o freguês possa ver rápido. Essa é uma sugestão que o senhor até tem a oportunidade de repassá-la aqui no programa Língua Portuguesa para outras pessoas que estão nos assistindo nesse momento e que têm aí o interesse de fazer algum tipo de placa ou qualquer outro tipo de comunicação, né?
que seja breve nas palavras, né? Para evitar confusão, para evitar erros. Não só, né, como esses erros aqui, mas qualquer tipo de erro, né, é melhor que se comunique de uma forma mais simples, mais breve, não é isso, professor? De fato, essa comunicação, quando se faz aí uma propaganda, um marketing, você precisa diminuir as palavras, falar as palavras que comunicam melhor, mas não pode ser coisa tão longa. Então, acho que é um conselho que nós podemos dar aí. Exemplo da lavagem, né, a placa precisa, entre aspas, ser completa, né? Mas ela pode ser completa não sendo tão longa, né? Exatamente. Então, mas esperamos que a próxima não seja tão confusa, viu? É verdade, professor. Bom, é o seguinte, vamos então encerrando mais essa edição do Língua Portuguesa, professor, né? E eu espero que as pessoas que estão em casa tenham gostado desse nosso segundo programa. Estamos aí, claro, aceitando sugestões, opiniões, né, críticas e elogios também, né, por que não? Estamos à disposição para trazer tudo que nos foi enviado aqui no nosso programa. Não é isso, professor? Exatamente. Então, nós agradecemos muito essa oportunidade de estar aqui em mais um programa e até o próximo, se Deus assim nos permitir.